Mega operação contra crime organizado deixa mais de 60 mortos no Rio de Janeiro. Emplacamentos crescem no Paraná após a redução do IPVA no estado. Exército Brasileiro e Paraná firmam parceria para projetos desenvolvidos com inteligência artificial e cibersegurança. Santa Catarina testa central única para emergências. Modelo piloto agiliza a comunicação entre população e forças de segurança. Defesa Civil catarinense anuncia desassoreamento de mais um rio no Vale do Itajaí. Dessa vez, Pomerode será beneficiada. Defesa de Bolsonaro apresenta recurso contra a condenação a 27 anos de prisão. Gigante do varejo anuncia corte de 14 mil postos de trabalho. Outra gigante do entretenimento também anuncia cortes nesta semana. E veja também, furacão Melissa toca solo na Jamaica. Fenômeno é o mais forte a atingir a ilha caribenha nos últimos anos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 28 de outubro. No horário de Brasília, agora, 8h03, nós estamos ao vivo. O Rio de Janeiro viveu um dia de caos nesta terça-feira. Pelo menos 60 criminosos e civis foram mortos na maior operação da história da cidade contra o tráfico de drogas. 4 policiais morreram no confronto. Durante a madrugada, a Força Pública entrou nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, a bordo de 32 veículos blindados. Confrontos deixaram dezenas de mortos, entre eles criminosos e policiais. Cerca de 2.500 policiais civis e militares participam da Operação Contenção para combater a expansão territorial do Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Até agora, temos 56 criminosos presos, até o momento 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir, porque eles estão no meio do combate ainda. 2 helicópteros, 32 blindados terrestres, drones, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da Polícia Militar participaram da mega operação, que, segundo o governo do estado, é maior que a de 2010. Naquele ano, houve uma operação em que policiais militares retomaram o controle da mesma região, após confrontos que deixaram cerca de 30 mortos. Especialistas e organizações da defesa dos direitos humanos criticam esse tipo de operação, porque tem pouca eficácia contra organizações criminosas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a condenação a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. Bolsonaro foi considerado culpado em setembro por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. Segundo o documento do recurso, a defesa de Bolsonaro alega a necessidade de corrigir ambiguidades, omissões, contradições e obscuridades da decisão do Supremo. Os juízes do STF não têm prazo para examinar os argumentos do recurso. Segundo as investigações, a trama previa o assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, um dos 5 ministros que decidiram o destino de Bolsonaro. Os promotores afirmam que o plano fracassou devido à falta de apoio dos altos escalões das Forças Armadas. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde agosto por violar medidas cautelares que restringem a expressão na mídia e nas redes sociais. Bolsonaro, de 70 anos, não será enviado para a prisão permanente até que todas as medidas legais sejam esgotadas. Os advogados do ex-presidente anunciaram que vão recorrer da decisão, inclusive em nível internacional. O governo de Santa Catarina implantou um projeto piloto que unifica os atendimentos de emergência na Grande Florianópolis. A central reúne em um mesmo espaço as equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Penal.
O trabalho é intenso na Central Integrada de Atendimento a Emergências em São José, na Grande Florianópolis. De um lado, operadores atendem ligações. De outro, representantes das forças de segurança monitoram telas e trocam informações em tempo real. O projeto piloto começou há 2 meses e já realizou mais de 60 mil atendimentos, com índice de 99,3% de ligações atendidas com sucesso. A integração reúne os números 190, 192 e 193 em um mesmo local. Antes da implantação da central, cada ocorrência era recebida separadamente. Em muitas situações, o tempo de resposta era comprometido pela falta de conexão entre os serviços. Agora, com a estrutura unificada, as equipes atuam de forma simultânea, reduzindo o tempo de espera de quem passa por uma emergência. Não importa o local que você esteja na Grande Florianópolis, o número cairá aqui nessa central. E os profissionais conversarão já neste mesmo ambiente, interagindo, trocando informações, a fim de prestar o melhor atendimento e o mais rápido atendimento ao cidadão. O novo formato também permite uma melhor distribuição do efetivo. Com a presença de agentes temporários no atendimento telefônico, policiais e bombeiros militares podem ser deslocados para reforçar as operações nas ruas e quartéis. A central funciona em 4 turnos, com 30 atendentes e operadores em cada período. O espaço foi instalado junto ao Complexo da Defesa Civil. Hoje a gente inicia um projeto de longo prazo, hoje é um projeto piloto, começando a maturação e os testes das primeiras tecnologias. Nosso objetivo é que lá na frente a gente possa integrar todos os outros sistemas, as outras forças que possam atender o cidadão catarinense. A proposta surgiu no início da atual gestão, inspirada em um modelo português de integração dos serviços de emergência. Em Portugal, o sistema levou anos para amadurecer e se tornar parte da rotina da população. Além de integrar os serviços de emergência, o projeto prevê a incorporação de novas tecnologias. A equipe de Ciência e Tecnologia trabalha na implantação de recursos de georreferenciamento, reconhecimento facial e uso de inteligência artificial para aprimorar o atendimento. A Central Integrada é um projeto piloto e os resultados obtidos nos primeiros meses vão orientar a expansão para outras regiões do estado. A proposta é que, no futuro, todos os serviços de emergência de Santa Catarina sejam unificados no mesmo sistema. A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, ganhará uma importante obra. Foi anunciado um investimento de R$6 milhões para o desassoreamento de 2 trechos do rio Testo, no município. A ação deve melhorar a capacidade de vazão do rio, o que deve beneficiar moradores, lavouras e propriedades às margens do Testo. O projeto de desassoreamento contempla a limpeza de um primeiro trecho de 10 quilômetros e um segundo trecho de 12. A área, historicamente, tem apresentado acúmulo de sedimentos e problemas de drenagem. No anúncio dos investimentos nesta segunda-feira, o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina afirmou que o desassoreamento do rio Testo é uma ação essencial para proteger vidas e reduzir os impactos das cheias que afetam toda a região. Com essa limpeza de desassoreamento, vamos tirar o lodo, a areia, os pneus, a geladeira, tudo aquilo que está acumulado dentro do rio do Testo e vamos fazer com que a água flua muito mais rápido para o rio Itajaí. O investimento que vai ao encontro daquilo que a gente tem feito em várias cidades do estado de Santa Catarina. Estamos fazendo em Rio do Sul, Rio do Oeste, vamos fazer em Timbó, vamos fazer em Laurentino, Lourdes e tantas outras cidades do estado. E além disso, nós já estamos trabalhando com a Prefeitura de Blumenau para fazer o restante do Rio do Testo, da divisa de Pomerode até o Rio Itajaí-Açu. Isso vai beneficiar ainda mais e dar ainda mais fluidez para o Rio Itajaí, para o Rio do Testo, e a velocidade da água vai diminuir o máximo, vai aumentar ainda mais a condição de prevenção aqui dessa comunidade. A remoção dos sedimentos em 2 trechos críticos do rio Testo deve melhorar significativamente a capacidade de vazão do rio, com menos ocorrência de transbordamentos e alagamentos nas áreas urbanas e rurais. A intervenção beneficiará moradores, lavouras, propriedades às margens do rio e reduzirá prejuízos à infraestrutura local.
O prefeito de Pomerode enfatizou que este é um passo muito importante para o município do Vale Europeu. Em 2008, a nossa cidade aqui sofreu bastante com deslizamentos, 2011 uma grande enchente, e de lá para cá foram feitas apenas pequenas ações pontuais. E esse recurso aqui vai garantir com que a gente possa fazer a limpeza e o desassoreamento dos 22 quilômetros do nosso Rio do Testo. Sou muito grato a toda a equipe aí da Defesa Civil, ao secretário e ao governador. Aqui a gente trabalha e mostra os resultados. Em janeiro ou fevereiro inicia a limpeza. No Paraná, o número de veículos emplacados cresceu 34,2% nos 2 meses seguintes ao anúncio da redução da alíquota do IPVA, em comparação com o mesmo período de 2024. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil novos veículos foram registrados no estado, quase 20 mil a mais que no mesmo intervalo do ano anterior, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná. O aumento coincide com o anúncio feito pelo governador Ratinho Júnior em 20 de agosto, da redução da alíquota do imposto de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos, o que colocou o Paraná com o menor IPVA do Brasil. A medida foi posteriormente consolidada com a sanção de uma lei, assinada em 23 de setembro, que garantiu o novo percentual a partir de janeiro de 2026. Nós já percebemos o impacto da redução do IPVA no número de emplacamentos, o que quer dizer que aquela família que estava adiando a compra do carro por uma questão de planejamento financeiro, agora já tem o incentivo que faltava. Aquele trabalhador que quer trocar por um modelo mais novo para trabalhar em um aplicativo ou fazer uma renda extra. Muitas vezes, estudantes universitários também, agora pagar quase metade do que pagava até o ano passado, com condições de parcelamento, tudo online, ficou muito mais fácil para todo mundo. O crescimento no número de emplacamentos já era previsto pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Paraná. Para a entidade, a expectativa de menor carga tributária a partir de 2026 já está estimulando a compra de veículos e o registro de novas frotas no estado. O movimento deve se intensificar nos próximos meses, impactando positivamente o faturamento das concessionárias e a geração de empregos. Com a redução do IPVA, mais de 3 milhões de proprietários de veículos serão beneficiados, o que representa quase 83% da frota no Paraná. O impacto é significativo, já que um carro avaliado em R$50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de imposto, passará a pagar R$ 950 em 2026, uma economia de R$ 800 por ano. O crescimento dos emplacamentos no estado paranaense demonstra que a redução do IPVA é uma medida sustentável do ponto de vista fiscal. O aumento na base de veículos registrados contribui diretamente para equilibrar a arrecadação estadual, compensando parte da redução de alíquota e garantindo a manutenção da capacidade de investimento do estado. Começou a operar nesta segunda-feira uma nova rota aérea ligando Foz do Iguaçu a Brasília. O voo direto operado pela Latam promete fortalecer a conexão do oeste do Paraná com outras regiões do país e com destinos internacionais. As imagens mostram a reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba, onde foi anunciada a nova rota entre Foz do Iguaçu e Brasília. O encontro contou com representantes do governo estadual e da companhia aérea Latam, que vai operar o trecho diariamente. A gente está muito agradecido também dessa parceria. A Latam tem investido muito em novas rotas, né, aqui no estado. Isso aumenta o número de voos aqui para a população do Paraná e também para quem vem para o nosso estado. E essa rota de hoje anunciada também é muito importante porque Brasília ela acaba sendo uma grande central de passageiros do Brasil inteiro e de fora do Brasil. Os voos partem todos os dias do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, às 5h15 da tarde, com duração aproximada de 2 horas. No sentido contrário, de Brasília para Foz, as partidas ocorrem às 8h25 da manhã, utilizando aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade entre 174 e 216 passageiros. Isso possibilita
cada vez mais conectar e aproximar o estado do Paraná ao Brasil e ao mundo. A gente vem conversando com o governo do Paraná para que a gente possa cada vez mais aumentar rotas e frequências, trazendo mais turismo, mais negócio aqui para o estado. Esta é a segunda nova rota anunciada nesta semana a partir de Foz do Iguaçu. No domingo, a companhia aérea Azul iniciou voos diretos entre a cidade e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A ampliação das conexões deve beneficiar principalmente o setor turístico, um dos principais motores da economia na região oeste. Agora, intervalo, e você vai ver a seguir: Furacão Melissa toca solo na Jamaica. Gigante do varejo anuncia corte de 14 mil postos de trabalho. Paraná celebra parceria com o Exército para pesquisas com inteligência artificial. Voltamos em instantes. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. O combustível é legal porque te leva para onde você quiser. Para isso acontecer, é importante você confiar na marca onde abastece. Marca você escolhe. Marca tem história. É garantia de procedência e qualidade. E isso a gente não abre mão. Preservar tudo isso é um compromisso do setor de combustíveis. Combustível Legal. Legal é tudo o que ele faz por você e pelo país. Uma iniciativa da Plural. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h20. A Venezuela suspendeu o acordo de energia com Trinidad e Tobago na segunda-feira, horas depois da capital, Port-au-Prince, receber um navio de guerra dos Estados Unidos para exercícios militares. O presidente venezuelano Nicolás Maduro suspendeu o acordo de gás com Trinidad e Tobago após a capital do país, Port-au-Prince, receber um navio de guerra americano. Aprovei a medida cautelar de suspensão imediata de todos os efeitos do acordo energético e de tudo que foi acordado a esse respeito. É uma medida cautelar sobre a qual tenho autoridade como presidente e eu aprovei e assinei. Tudo está suspenso. Suspendido todo. Anteriormente, a vice-presidente Delcy Rodrigues, que chefia o Ministério de Hidrocarbonetos, afirmou que ela e a petrolífera estatal PDVSA recomendaram a Maduro que rompesse um acordo assinado em 2015 para suspender todos os acordos de gás. Ela culpou a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Carla Persad Bissessar, que recebeu o USS Gravely para exercícios militares conjuntos. A premier escreveu em uma mensagem de texto que o país não é suscetível a nenhuma chantagem de venezuelanos que buscam apoio político e que seu futuro não depende da Venezuela e nunca dependeu. O USS Gravely vai ficar em Trinidad e Tobago até 30 de outubro, em meio a operações antinarcóticos no Caribe, que Maduro alega ter como objetivo derrubá-lo do poder. É uma das embarcações que o presidente americano Donald Trump enviou para o Caribe. O porta-aviões USS Gerald Ford, o maior do mundo, vai chegar nos próximos dias.
O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse ter desmantelado uma suposta célula criminosa ligada à CIA, que buscava atacar o navio atracado em Trinidad e Tobago e incriminar o governo de Maduro. No domingo, Caracas já tinha anunciado a captura de um grupo de mercenários ligados à CIA. As operações dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico provocaram a morte de 40 pessoas em 10 ataques a supostos barcos com drogas. O opositor venezuelano Leopoldo Lopes classificou como arbitrariedade o pedido do presidente Nicolás Maduro de retirar a nacionalidade dele, à medida que surgem pedidos semelhantes contra outros dirigentes. O presidente ditador acusou o opositor de promover uma invasão militar dos Estados Unidos, que desde agosto enviou navios de guerra ao Caribe e desde o início de setembro realiza uma campanha de ataques aéreos contra embarcações de supostos narcotraficantes. Lopes denunciou a arbitrariedade e esclareceu que as medidas de pressão de Washington não são contra a Venezuela, mas contra o narcotráfico. Nós hemos visto estudos de opinião em donde há uma imensa maioria. Vimos pesquisa de opinião mostrando que a grande maioria dos venezuelanos apoia a intervenção dos Estados Unidos contra o cartel de Los Soles. Estão tirando minha nacionalidade por dizer que todos os venezuelanos veem essa intervenção contra o cartel de Los Soles com esperança. Com esperança, este despliegue em contra do cartel de Los Soles. Lopes disse que a única nacionalidade dele é a venezuelana e que não vai recorrer da proposta porque considera que na Venezuela não há um Supremo Tribunal de Justiça, mas sim uma ficção de justiça. O opositor foi condenado em 2015 a quase 14 anos de prisão, acusado de incitar a violência em protestos antigovernamentais que deixaram 43 mortos e cerca de 3 mil feridos em 2014. Em 2017, passou a cumprir prisão domiciliar e 2 anos depois participou de um fracassado levante militar contra Maduro. Após o fracasso do plano, refugiou-se na casa do embaixador espanhol em Caracas, de onde fugiu em 2020 rumo a Madrid. O furacão Melissa tocou o solo nesta terça na Jamaica, com ventos fortes e chuvas torrenciais. O fenômeno é a tempestade mais poderosa a atingir a ilha caribenha. O furacão Melissa, de categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, chegou ao sudoeste da Jamaica, perto da cidade de New Hope. Os ventos sustentados ultrapassaram 295 km por hora. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos classificou a situação como extremamente perigosa e pediu que os moradores busquem abrigo imediato. A tempestade já provocou destruição em várias regiões. 7 pessoas morreram, 3 na Jamaica, 3 no Haiti e 1 na República Dominicana. Telhados foram arrancados, árvores derrubadas e bairros inteiros estão alagados. A ex-senadora jamaicana Imani Duncan Price relatou que hospitais tiveram que transferir pacientes por causa dos danos estruturais. Vídeos gravados em Kingston e Montego Bay mostram ventos intensos e destroços sendo lançados pelas ruas. Moradores contam que é impossível ficar de pé e que a água invade as casas. Com o avanço lento do furacão, cresce o risco de chuvas prolongadas e inundações severas. Enquanto Melissa segue em direção a Cuba, equipes de emergência trabalham para retirar moradores de áreas de risco. Autoridades jamaicanas também alertam para o deslocamento de crocodilos das áreas alagadas para zonas residenciais. A orientação é manter distância e comunicar qualquer avistamento às autoridades ambientais. O furacão Melissa perdeu força e foi rebaixado para a categoria 4, mas continua perigoso. Ventos de até 240 km por hora ainda atingem a ilha. Mais de 1/3 dos moradores estão sem energia elétrica e estradas permanecem bloqueadas por enchentes. A Amazon anunciou a eliminação de 14 mil postos de trabalho. A gigante americana do comércio eletrônico indicou que se trata de uma redução global vinculada à inteligência artificial, sem especificar em que lugar do mundo os cortes de pessoal vão ocorrer.
A vice-presidência de Recursos Humanos e Tecnologia da companhia garantiu que a medida busca reduzir ainda mais a burocracia, eliminar camadas e redirecionar recursos para garantir investimentos nas maiores apostas da empresa. O setor também sublinhou que os trabalhadores de depósito, a maioria da força de trabalho, não serão afetados em princípio, com os cortes acontecendo em escritórios. Na segunda-feira, diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos noticiaram que a Amazon estava se preparando para iniciar esses cortes de pessoal, citando um número de 30 mil vagas em todo o mundo. De acordo com a mídia americana, as reduções afetam funções de suporte ou estratégicas, como recursos humanos e publicidade, em um grupo com 1,5 milhão de funcionários, aproximadamente 350 mil deles em escritórios. O anúncio desta terça, 2 dias antes da divulgação dos resultados trimestrais, reforça a intenção do CEO Andy Jassy. Ele afirmou em junho que o desenvolvimento da inteligência artificial generativa permitiria uma redução no quadro de funcionários nos próximos anos. Já o grupo Paramount Skydance deve eliminar quase 1.000 postos de trabalho na quarta-feira, menos de 3 meses após a aquisição da Paramount pela Skydance. Durante a primeira coletiva de imprensa, após a fusão empresarial, os novos executivos haviam alertado sobre demissões durante a apresentação dos resultados trimestrais prevista para 10 de novembro. De acordo com a agência France Press, até o momento a empresa não se manifestou para falar sobre os cortes. A empresa unificada inclui os estúdios Skydance e Paramount, assim como a plataforma de streaming Paramount Plus e os canais CBS, MTV e Nickelodeon. O governo dos Estados Unidos assinou um acordo de parceria estratégica de 80 bilhões de dólares para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de inteligência artificial. Uma nova parceria entre o governo americano, a Brookfield Corporation e a Cameco, proprietária da Westinghouse, vai acelerar a implantação de energia nuclear e inteligência artificial nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, Washington confirmou um acordo estratégico de 80 bilhões de dólares, cerca de 430 bilhões de reais, para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de IA. A Westinghouse não especificou quando os reatores nucleares vão começar a funcionar. Um porta-voz da empresa disse que o acordo está relacionado à ordem executiva do presidente Donald Trump, emitida em maio, para ter 10 novos grandes reatores com projetos completos em construção até 2030. O governo dos Estados Unidos vai financiar os projetos. Este é o maior investimento de Washington em energia nuclear desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro. Gigantes da tecnologia, como Google e Microsoft, também revelaram investimentos nucleares significativos para atender à alta demanda energética da inteligência artificial. O governo do Paraná assinou um protocolo de intenções com o Comando do Exército Brasileiro para o desenvolvimento de pesquisas e projetos conjuntos voltados às áreas de inteligência artificial e também cibersegurança e tecnologias quânticas. A iniciativa inédita une esforços civis e militares em prol do avanço tecnológico. A parceria envolve as Secretarias Estaduais de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Inovação e Inteligência Artificial, a Fundação Araucária e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, com apoio do Instituto Sinapse, que juntos desenvolverão projetos alinhados à atuação institucional de cada parte envolvida, com frentes de pesquisa, formação de pesquisadores e fomento de estudos nas áreas de IA, tecnologias quânticas e cibersegurança. Nós temos 3 principais áreas, que é o uso da inteligência artificial, a tecnologia de cibersegurança e o desenvolvimento da tecnologia quântica. Então, esses são os 3 pilares que estão presentes nesse acordo, nesse termo, e cada um deles vai ser trabalhado de acordo com a convergência entre as necessidades do que o Exército tem, do que a sociedade civil tem e do que as empresas também conseguem fornecer juntamente no desenvolvimento
desenvolvimento aos pesquisadores. Então, o que nós já temos de desenvolvimento científico aqui no Paraná, ele vai ser multiplicado para uma utilização dual, tanto da sociedade civil quanto do Exército Brasileiro. Veja, o protocolo trata da disposição de 3 atores, o Governo do Estado, o Exército Brasileiro, o Instituto Sinapse, em trabalhar em regime de colaboração com questões de interesse nacional, como o tema de cibersegurança, por exemplo, computação quântica, tudo aquilo que interessa não só à defesa nacional, mas ao setor produtivo empresarial, um conjunto de ações necessárias cada vez mais em que os negócios são todos geridos no campo da tecnologia. O Exército ficará responsável pela mobilização de equipes com conhecimento nas áreas a serem pesquisadas e assessoria técnica aos demais integrantes do convênio. O objetivo desse protocolo de intenções é aproveitar o parque tecnológico, parque de ciência e tecnologia do Estado do Paraná, que é riquíssimo, nós vimos aqui nas apresentações do vídeo que foi apresentado, e também a academia, como muito bem foi colocado, são 7 universidades estaduais no Estado do Paraná, para que possamos juntar esforços em projetos que nós chamamos duais, que venham atender a defesa, mas principalmente com retorno à sociedade do Estado do Paraná e à sociedade brasileira. Para o andamento das atividades, serão realizadas reuniões técnicas quinzenais entre os órgãos para a definição de um plano de trabalho e linhas de pesquisa a serem priorizadas dentro do acordo. Então, nós temos um desafio, temos uma meta a cumprir em 45 dias de apresentarmos termos referenciais para possamos efetivamente darmos início aos projetos que, como eu disse, deverão buscar o emprego dual, atender a defesa, mas principalmente a sociedade brasileira. Nós alinhamos todas as pontas e a nossa próxima entrega é o plano de trabalho. Em 45 dias essa entrega precisa acontecer, do que será realizado e em quais fases, entre o setor público, privado, a academia e o Exército. E aí sim nós vamos celebrar o termo de consentimento. E o PIX News fica por aqui. Nossas reportagens e a edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar PIX News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. PIX TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.